Um outro tipo de transporte que acontece também através da membrana plasmática é chamado de endocitose. Cito célula endo, dentro da célula. Então, o que a membrana plasmática é capaz de fazer? De englobar partículas. Imagine a célula englobando a partícula. É tipo, imagine uma célula comendo pela membrana plasmática. Só que quando esta célula engloba partículas líquidas, o termo vai ser chamado, o processo será chamado de pinocitose. Porém, se a membrana plasmática engloba partículas sólidas, o processo será chamado de fagocitose. Existem os nossos glóbulos brancos que fagocitam as bactérias, que comem as bactérias, que comem, por exemplo, tentam engolir o coronavírus. Então ele está fazendo uma fagocitose e as nossas células, os glóbulos brancos, estão fagocitando, englobando o coronavírus para fazer a defesa do nosso organismo. Então, por exemplo, aqui eu tenho a membrana plasmática e aqui eu tenho as substâncias adentrando pela membrana plasmática. Quero que vocês notem que à medida que a substância empurra aqui a membrana plasmática, ela acaba envolvendo o alimento, formando uma vesícula chamada de endocilítica. Formou um vacúolo, formou uma vesícula dentro da célula. Porém, quando a membrana plasmática, o que ela engloba é líquido, olha, vai ficar dentro de uma vesícula o líquido que ela englobou. Mas esse processo é chamado de pinocitose. Porém, se a membrana plasmática, ela vai endocitar, englobar alguma substância, mas que é de natureza sólida, então é uma fagocitose. E é como se a membrana se projetasse sobre o alimento, formando assim uma espécie de falsos pés, se projetando sobre o alimento para englobar essas partículas e formar um vacúolo no seu interior. Então, essa endocitose, vocês podem observar a própria membrana plasmática aqui, olha, se dobrando, formando os seus falsos pés e englobando a partícula sólida que recebe o nome de fagossomo por ser uma fagocitose. Porém, quando ela engloba o líquido, ela está sofrendo uma invaginação, a membrana, e esse líquido vai ficar dentro de um vacúolo, que é o pinossomo. Se engloba líquido, pinocitose, se engloba sólido, fagocitose. O vacúolo contendo sólido é o fagossomo. O vacúolo ou a vesícula contendo o líquido é o pinossomo. Então, a fagocitose, para que a célula possa englobar, ela precisa expandir a membrana e se projeta sobre esse alimento por tipo falsos pés, enquanto que a pinocitose, a membrana plasmática, sofre uma invaginação, é como se ela fosse empurrada para dentro. Vou até voltar à lâmina anterior. Olha, a fagocitose está se projetando os falsos pés. A pinocitose, o líquido dá a impressão que está entrando, está empurrando a membrana, que é um processo de invaginação. Olha, tá certo? A fagocitose, a pinocitose. O que vem a ser a exocitose? Depois que as substâncias foram endocitadas, englobadas pela célula, elas vão ser digeridas dentro das nossas células por enzimas que são produzidas. Só que após a digestão, formam-se resíduos que têm que ser eliminados, Então, é a célula eliminando o resíduo, exocitose. Ela vai liberar aquela partícula que ela ingeriu e que já foi digerida, então ela elimina. Olha, aqui absorveu a membrana, formou um vacúolo, aqui está acontecendo a digestão e agora ela vai liberar esses resíduos sob forma também de vesícula. Ela exocita ou plasmocita ou faz uma defecação celular. E, para finalizar, lembrando que a membrana plasmática tem o glicocálix, certo? Que são as moléculas de açúcares que estão presos às proteínas e fazem o reconhecimento de corpos estranhos, de toxinas que se aproximam da célula.
E esse glicocálix, ele pode estar preso tanto às moléculas de proteínas quanto às moléculas de lipídios também, certo? Porém, olha, aqui eu tenho o glicocálix preso às proteínas. Aqui é a dupla camada da membrana plasmática. E eu tenho aqui novamente a membrana plasmática, certo, pessoal? Com dupla camada fosfolipídica e as proteínas integradas e as proteínas periféricas. Então, é o modelo mosaico fluido e esses glicocálix que vão fazer o reconhecimento. Lembrando que na membrana plasmática, a parte do fosfato não, ele tem afinidade à água, mas que a parte dos lipídios não tem afinidade à água. Lembre-se que os glicocálix, eles se encontram do lado externo da membrana, não do que está em contato com o citoplasma da célula. E na parede bacteriana, lá da célula bacteriana, né? A parede bacteriana em si, ela é uma membrana complexa, né? Porque, na verdade, ela também tem uma função de evitar que essa célula se estoure quando mergulhada no meio hipotônico. Então, aqui a bactéria, aqui nós temos o material genético, o citoplasma, a membrana plasmática, a parede bacteriana ou a parede celular. Então, ela impede que a célula também estoure, tá certo? Na célula vegetal, nós vamos encontrar, além da membrana plasmática, a parede celulósica. E essa parede celulósica, ela tem bastante rigidez e ela impede que a célula estoure. Aqui é a célula vegetal, aqui o seu núcleo, os cloroplastos, os vacúolos, mitocôndrias, complexo de Golgi, retículo endoplasmático, as organelas presentes numa célula vegetal, né? Ela tem a sua parede celular, os plasmodesmos, que são os prolongamentos citoplasmáticos, os ribossomos para ela poder sintetizar também proteínas.